Olá, turma, boa noite. Eu me chamo Tainã e, junto com a minha colega de estágio, Juliana, nós estamos ministrando uma aula para a disciplina de estágio supervisionado no ensino médio. Nós somos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da UES e hoje a gente vai ministrar uma aula sobre o reino fungi. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto que é muito interessante. Então, vamos iniciar conceituando o que são os fungos. Os fungos, eles são seres eucariontes e podem ser unicelulares ou multicelulares. Eucariontes significa, como a gente já abordou na aula anterior, que eles não têm o seu núcleo celular tão bem organizado. Então, isso significa ser eucariontes. E eles podem ser unicelulares, formados de uma única célula, ou multicelulares, formados de várias células. Eles são aclorofilados, são heterótrofos, não produzem o seu próprio alimento e a sua digestão é extracorpórea. Então, essa é a forma de digestão desses seres, dos fungos. Aqui nós temos uma imagem que a gente pode exemplificar melhor como são esses seres e a sua diversidade. Estrutura e reprodução dos fungos. Os fungos unicelulares, que são aqueles que possuem uma única célula, eles podem se reproduzir da forma assexuada por brotamento e se agrupar em colônias. Por isso que, tipo, um local que tem uma infecção por fungo, que tiver uma reprodução assexuada, ele é muito fácil de se proliferar rapidamente. Já nos fungos multicelulares, eles têm o chamado corpo de frutificação. Nós temos como exemplo clássico o cogumelo, que tem aí na figura. Nós temos o corpo de frutificação, que é essa parte que fica externa, que tanto parece como se fosse o chapéuzinho dele e o caule dele. Tudo aquilo ali é o corpo de frutificação. A estrutura do fungo, ele é constituída de um emaranhado de filamentos chamados de hifas. Então, essas estruturazinhas por onde está passando o mouse são as hifas, que no momento que elas se juntam, que há o conjunto dessas hifas, nós chamamos de micélio, como tem aí na figura. Então, essa figura eu achei ela bem interessante porque ela consegue separar cada estrutura do cogumelo. O corpo de frutificação, o micélio, né, que é o conjunto de hifas, e as hifas propriamente dito. Então, com relação à estrutura e à reprodução dos fungos. As hifas, elas constituem a parte reprodutiva dos fungos e ela forma estruturas denominadas esporângios. Então, essa parte reprodutiva, ela tem essa denominação, esporângios. E nos esporângios, nessas estruturas, são produzidos os esporos. Então, aqui nessa imagem, a gente pode ver o corpo de frutificação, exemplificado pelo cogumelo, o micélio vegetativo, que são essas estruturas menores, e do corpo de frutificação, a gente consegue perceber a dispersão, ou seja, eles se espalham dos esporos. Nessa dispersão dos esporos, que são essas estruturas menores, eles vão formar novos micélios, que são aquelas estruturazinhas menores, quer dizer, desculpa, que são o conjunto das hifas, que formam os micélios, e por meio dessa formação de micélios, eles vão desenvolver uma nova estrutura do cogumelo, que nem a estrutura de origem, com corpo de frutificação, com as hifas e com seus micélios. Então, essa imagem, ela mostra a estrutura reprodutiva dos fungos, por meio dessa dispersão de esporos. Habitat e o modo de vida dos fungos.
Os fungos, eles podem ser decompositores, como é o caso dos fungos presentes aí no morango. Eles atuam fazendo o quê? A decomposição de alimentos, restos vegetais, restos animais. Então, é de uma extrema importância no ambiente. Nós temos os fungos parasitas, que é o da figura do meio, que podem causar doenças complicadas no corpo, principalmente por questão de pele, a caspa, entre outros tipos de doenças que, se não tratadas, podem realmente virar coisas mais complicadas. E nós temos os fungos mutualistas, que, como exemplo, nós temos as micorrizas, que são fungos que ajudam as plantas a conseguir nutrientes e água que até então não estão disponíveis para elas, ou seja, são fungos que não causam nenhum malefício. Na verdade, eles estão ali para ajudar a planta. Bom, comentando sobre o modo de vida dos fungos, né, com relação ao seu habitat, nós temos os decompositores, como a Juliana já explicou no slide anterior. Eles atuam no processo de decomposição de restos animais e vegetais, que aqui nós temos o exemplo dessas frutas. E a importância dos decompositores, né, com relação aos animais, quando o animal morre, que aqueles micro-organismos começam a decompor aquela matéria orgânica daquele ser que morreu, ou no caso das frutas, elas possibilitam um processo que é muito importante na natureza, que é a reciclagem dos nutrientes. Os fungos decompositores, eles ajudam a evitar o acúmulo de matéria orgânica no ambiente. Eles fazem aquela reciclagem, decompõem a matéria orgânica daquele organismo, seja ele animal ou vegetal, e evita que a sua matéria orgânica se acumule no meio ambiente. Então, são fungos que também eles têm um papel bem importante e essencial para o planeta, para o meio ambiente. Os parasitas, como o próprio nome fala, é um organismo que tira proveito de um outro organismo, causando problemas. Ou seja, ele utiliza um organismo vivo como fonte de alimento e ele causa a doença do indivíduo parasitado ou até a morte. Aí nos exemplos nós temos o fungo que é a ferrugem. Ela ataca as plantas de uma forma que impossibilita a planta a realizar a fotossíntese. Porque, como assim, professor, impossibilita? Se a gente vê nessa foto, essa parte em amarelo aí leva o nome exatamente pela coloração que esse fungo tem, que é um amarelo, não nem um amarelo, é alaranjado. Por isso que leva o nome de ferrugem. No momento em que vai aumentando a quantidade do fungo, ele vai tampar a parte verde da folha, fazendo com que a planta não consiga realizar a fotossíntese, e dessa maneira ela pode chegar à morte. Nós temos também aqui embaixo, que seria a frieira, né, a famosa frieira, que pode ser causada por um fungo. Como é que a gente consegue adquirir isso? Isso aí muitas vezes não, a forma é o que? A gente taca o pezão dentro d'água, aí, em vez de enxugar o pé, higienizar e enxugar o pé direitinho para deixar sequinho, a gente vai lá com o pé ainda úmido, calça meia e calça o sapato. O fungo, ele gosta do quê? De um ambiente quente e úmido. O sapato vai dar a temperatura maior e o seu pezinho vai estar molhado. Então, é um ambiente maravilhoso para um fungo se desenvolver. E aí nós temos a frieira, mas também pode ter um fungo no dedo da unha do pé. Geralmente acontece muito com pessoas que utilizam calçado fechado e não enxugam o pé ou não colocam algum talco séptico, né, asséptico para poder fazer a questão da asepsia do pé, e acaba desenvolvendo esse tipo de fungo. E nós temos também aí o famoso pano branco. E o pano branco ainda tem um agravante que quando a pessoa, né, tem esse tipo de doença e ela entra numa piscina, ela pode contaminar a piscina, aí vem uma pessoa que não tem a doença, toma banho e pode se infectar com a doença também. Uma outra doença também característica, todo o ambiente
que tenha um ambiente quente e úmido, ele pode ser propício ao desenvolvimento de um fungo. Pode passar. E a última forma de vida dos fungos são aqueles do tipo mutualistas. Mutualismo, ele está relacionado com associação, com a questão de, como é que eu posso dizer? Dois seres se associam para gerar algum benefício. Então, esse é o conceito, se associam com outros seres vivos e nessa associação ambos se beneficiam. Aqui a gente tem o exemplo dos líquens, que é a associação entre fungos e algas. Esses dois seres, eles se associam entre si para poder gerar um benefício para ambos. E no caso, e quando eles aparecem no caule, no tronco das árvores, isso significa que o ambiente ele está limpo. Árvores com grande quantidade de líquens significa que o ambiente está limpo e os níveis de poluição não são tão elevados. Então, essa associação simbiótica entre fungos e algas que formam os líquens, eles são importantes para isso, porque por meio dessa associação, eles causam benefícios. Ou seja, são tipos de fungos que não causam danos. Aqui também, nessa primeira imagem, a gente tem essa associação entre os fungos, que são importantes para o crescimento das plantas, para o desenvolvimento. Então, isso mostra que essa associação foi importante aqui nesse ser vegetal. A importância econômica. Quando a gente fala em fungo, a gente pensa logo em doença, pensa logo em tudo que é de ruim. Mas os fungos, eles têm uma importância econômica grandiosa. Eles são utilizados na fermentação de bebidas alcoólicas, como é o exemplo aí da cerveja e do vinho. Eles podem ser usados como fermento biológico, certo? Eu acho que tem uma outra foto aí, Tainá, para aparecer, se eu não me engano. Isso, aí, no caso, ó, tipo, a massa do pão. A massa do pão, a gente utiliza o fermento biológico. Por isso que ela fica com aquele tamanho grandioso. Por quê? Porque os fungos agindo. A produção de antibióticos. Se a gente está usando um antibiótico, alguns deles são utilizados a partir de fungos. Produção de queijos, como é o caso aí desse queijo, que se eu não me engano, isso aí é o gorgonzola. Que o Roquefort, se eu não me engano a pronúncia, se caso estiver errado, eu te peço perdão, ele já é um outro tipo de fungo que cria aquela camada externa no queijo. E são fungos comestíveis, ou seja, são fungos que não vão causar a quem consumir algum tipo de infecção, certo? Diferente de você comer um pão que esteja com esporos de um fungo. Você deixou o pão lá por muito tempo, o pão acabou aparecendo o fungo cinza, aí você pensa, não, eu vou comer, porque a professora disse que os fungos são comestíveis. Não, existe o fungo causador, né, que seria o fungo decompositor, como foi explicado pela Tainã, e existe o fungo comestível, que é o caso aqui do queijo. E esses tipos de queijo não é um queijo que você vai comer como você come um queijo coalho ou um queijo manteiga. Ele é um queijo que ele é mais forte, exatamente devido à ação de alguns fungos. Então, ele é muito utilizado na culinária para molhos ou para fazer algum tipo de patê. E dependendo do gosto da pessoa, a pessoa realmente come colocando ele dentro do pão. Mas eu, particularmente, acho ele muito forte para esse tipo de consumo. Vai da questão do gosto, né, de cada um. Isso. Pode passar, Pedro. Então, gente, essa foi a nossa aula sobre os fungos. Nós esperamos que vocês tenham bons estudos e um bom desempenho nas avaliações. Obrigada e boa noite. Obrigada por tudo. Desejo uma boa prova a vocês, certo? Uma boa prova do Enem, ou a prova, ou aprendizado junto com a nossa aula. Agradecemos pela atenção e boa noite.